Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos com o nosso propósito, 150 salmos em 150 dias. Nesse desafio, hoje nós vamos meditar e refletir um pouco no Salmo 27. Salmo de Davi. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem terei medo? Quando os perversos, até meus inimigos e adversários, vieram a mim para comer minha carne, eles tropeçaram e caíram. Ainda que um exército acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, nisto eu terei confiança. Uma coisa eu desejei do Senhor, que eu irei buscar, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e para inquirir em seu templo. Porque no tempo da dificuldade ele me esconderá no seu pavilhão. No segredo do seu tabernáculo ele me esconderá, e ele me porá sobre uma rocha. E agora minha cabeça será levantada sobre meus inimigos ao meu redor. Portanto, oferecerei em seu tabernáculo sacrifícios de alegria. Sim, eu cantarei louvores ao Senhor. Ouve, ó Senhor, quando eu clamar com a minha voz. Tem misericórdia sobre mim e responde-me. Quando tu disseste: buscai a minha face, meu coração disse a ti: tua face, Senhor, eu buscarei. Não escondas tua face longe de mim. Não ponhas teu servo longe por raiva, tu tens sido meu socorro. Não me deixes, nem me abandones, ó Deus da minha salvação. Quando meu pai e minha mãe me abandonarem, então o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, ó Senhor, e guia-me em tua vereda plana, por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus inimigos, porque falsos testemunhos são levantados contra mim, e os tais expiram crueldade. Eu teria desmaiado se não tivesse crido em ver a bondade do Senhor na terra dos vivos. Espera no Senhor, sê de boa coragem, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, eu digo, no Senhor. Espera, pois, no Senhor. Glória a Deus. Que salmo maravilhoso! Quantos de nós não já fizemos desse salmo uma oração? Uma oração maravilhosa, onde o salmista ele expressa uma oração e ao mesmo tempo um louvor. E assim deve ser a nossa oração. Devemos louvar ao Senhor na nossa oração, engrandecer o seu nome, reconhecer a sua soberania e a nossa dependência. O salmista, ele expressa a sua confiança. O salmista, ele expressa que aconteça o que acontecer, o Senhor estará sempre com ele. O Senhor estará sempre pronto a ajudar. A presença de Deus é o que nos abriga, é o que nos garante a vitória, é o lugar de segurança, onde não precisamos ter medo, mas apenas crer e confiar, louvando sempre ao Senhor, porque Ele é a nossa luz, é a nossa salvação, é a força da nossa vida. Nos dias de hoje, o que impera na sociedade em geral, começando por crianças, porque era coisa de adultos, de pessoas mais velhas, hoje até as crianças estão da mesma forma. O que impera é a ansiedade e o medo. Ansiedade pelo que vai acontecer, ansiedade
pelo que pode não dar certo, ansiedade, 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 e aí vem a compulsividade e o medo. Medo de não dar certo, medo de não conseguir, medo disso, medo daquilo, e infelizmente acarretam um monte de doenças que são chamadas psicossomáticas. Com isso, vai chegando aí a velha e conhecida depressão. E a depressão, ao contrário da ansiedade, que ela sofre pelo que ainda há de vir, a depressão é a tristeza profunda pelo passado, por abrigar o passado e não conseguir se desvencilhar dele, pelo que não deu certo, pelo que não conseguiu, e assim as doenças vão cada vez mais tornando-se a realidade da população em geral. Mas o salmista, há quase 1000 anos aproximadamente antes de Cristo, ele já expressava, e olha que naquela época eram guerras mais acirradas, hoje as nossas guerras são mais espirituais e mais sutis, mas naquela época eram guerras mesmo carnais, os inimigos buscavam para matar. E era muito difícil vencer, era muito difícil lutar e conviver numa época daquela. Por isso devemos ser gratos a Deus por estarmos vivendo nessa época. Eu sou grata a Deus. Então ele diz: o Senhor é a minha luz. O que ele quer dizer com isso? A luz representa tudo que é positivo, é o que Deus é para nós. Deus é a verdade, é bondade, é alegria, é vitalidade. Deus é a vida. É a luz que ilumina e torna tudo nítido, ajuda a perceber melhor as coisas. É a nossa bússola que indica o norte, o caminho certo, o melhor caminho, o caminho da sua vontade. A luz, ela serve para iluminar, porque quando não estamos com nossa vida ligadas a Deus, nós ficamos sem direção muitas vezes, sem saber se vamos para um lado, para o outro, se agimos assim ou de outra maneira, e ficamos perturbados, e por isso vem a ansiedade. Mas aquele que vive em Deus, como o salmista expressou, ele é a minha luz. E ele também é a minha salvação. E o que é salvação? Salvação é cura, é redenção, é libertação, é reabilitação, é reparo, é remédio, é ajuda, é resgate. Salvação é salvar daquilo que já não tem mais jeito e refazer. É isso que ele faz conosco. Quando nós nos colocamos com a nossa vida diante de Deus, ele nos salva, restaurando a nossa vida, curando principalmente as doenças da alma, as doenças psicológicas, as doenças que nos oprimem emocionalmente. Ele é a nossa salvação. Mas ele expressou: o Senhor é a força da minha vida. Precisamos da força de Deus para tudo, porque foi Ele que nos deu o fôlego de vida e precisamos de força para respirar, e Ele é essa força, Ele é o sopro de vida. Mas o salmista expressa uma força interior, uma força que lhe dá a fé para confiar nele e entender que Ele é o dono da nossa vida e comanda tudo. Essa força que ele fala, ele diz: é a força da minha vida, ele é o prazer da minha vida, é essa presença que preenche a minha vida, essa alegria constante é o que me dá força para continuar com a certeza de que ele está no controle da minha vida. Então, ele continua no primeiro verso: de quem terei medo? Se ele é a minha luz, se ele é a minha salvação, se ele é a minha força, a força da minha vida, de quem terei medo? Do homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus como eu, que tem a mesma força que eu? A diferença é aquele que teme a Deus e o que não teme, aquele que anda no caminho de Deus e aquele que não anda, aquele que coloca a sua vida inteiramente na mão do Senhor. Esse é aquele que vence.
E ele disse: quando os perversos, até os meus inimigos, adversários, vieram contra mim para comer a minha carne, eles tropeçaram e caíram, porque Deus estava no controle da sua vida, lutando por ele. E ele disse: ainda que um exército acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, nisto eu estarei confiante. Por quê? Assim como Moisés estava com o seu povo ali no deserto, fugindo do faraó, Deus estava com eles e colocava uma coluna de fogo para iluminar o caminho deles em meio àquele deserto, na noite escura em que passavam. Mas de dia ele colocava uma nuvem para abrandar o calor daquele deserto. Louvado seja Deus. Uma coisa, ele disse no verso 4, eu desejei do Senhor e eu irei buscar, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e para inquirir em seu templo. Aqui ele fala de prioridade. Uma coisa eu desejei do Senhor. O seu filho mais tarde, Salomão, quando foi reinar em seu lugar, Deus, ele ofereceu o sacrifício e orou a Deus. Ele disse: eu não tenho condição. Ele reconheceu a sua pequenez. Eu não tenho condição de governar esse tão grande povo como meu pai tinha. Mas Deus perguntou a ele: pede-me o que quiseres que eu faça. E ele disse: eu quero sabedoria. E como ele pediu sabedoria para guiar o povo, para governar a nação de Deus, Deus o deu riqueza, sabedoria e toda a honra possível, como antes não teve, sabedoria igual a dele até hoje não se vê. Então, é uma questão de priorizar. O que é que eu desejei do Senhor? Eu desejo bens materiais? Ele desejou a presença de Deus, que eu possa morar na casa do Senhor, habitar. É o meu habitat, o meu lugar seguro é a presença do Senhor. Não é estar dentro da igreja dia e noite, é estar na presença do Senhor, na presença de Deus continuamente, é manter um relacionamento. Por isso ele não tinha medo. Não estava nesse momento, em outros momentos ele sentia o medo, mas imediatamente ele se lembrava que Deus é o seu refúgio, é a salvação, é a força, é a libertação, é tudo, é o rochedo, é o escudo. Louvado seja Deus. E depois ele continua fazendo a sua oração. E ele diz: portanto, eu oferecerei em seu tabernáculo sacrifício de alegria. Sim, eu cantarei louvores ao Senhor. Quem é que pode estar no momento difícil louvando ao Senhor com alegria? Somente aquele que entende as coisas espirituais e tem Deus como Senhor da sua vida. Aleluia. E quando tu disseste: buscai minha face, meu coração disse a ti: tua face, Senhor, eu buscarei. Buscar ao Senhor sempre. O apóstolo, lá no finalzinho do Novo Testamento, diz que devemos orar sem cessar. Não é passar o dia de joelho e a noite, mas é estar em espírito, sempre ligado com Deus, pedindo as bênçãos, engrandecendo o seu nome, lembrando-se das suas maravilhas, tanto das que temos relatadas, inúmeras na Bíblia Sagrada, as vitórias que o povo alcançou por estar ligados com Deus, mas também pelo que fez na nossa vida. Temos muito que agradecer, muito, mas muito mesmo. Pensar o que é a nossa prioridade, o que é que a gente pede tanto a Deus. Por quê? Será que é mesmo necessário? Mas a presença de Deus é o nosso maior bem. E Ele é que garante a nossa segurança. E Ele disse no verso 10, quando meu pai e minha mãe me abandonarem, então o Senhor me acolherá. Louvado seja Deus, ainda que a sua família te abandone, ainda que a sua mãe e o seu pai, lá em Isaías 49:15 diz, ainda que uma mãe se esquecesse do filho que amamenta, todavia eu, o Senhor, não me esquecerei de ti. O Senhor, Ele está nos vendo, Ele está contemplando cada um em meio à multidão. Ele é poderoso, Ele é onisciente, Ele conhece tudo. Ele é onipresente, está em todos os lugares. Ele é onipotente, tem todo o poder.
Portanto, ele é o único. Eu só consigo ouvir uma pessoa de cada vez, porque se tiver muita gente falando, me confunde e eu não sei em quem focar. Mas aquele que nos criou, a sua imagem e semelhança, que formou cada um, glória a Deus, no ventre da sua mãe, aquele que fez quase 8 bilhões de habitantes na face da terra, cada um com uma digital diferente, cada um com uma identidade. Então, esse Deus que deu a identidade única para cada um, ele também vê cada um, ele escuta cada um e ele atende a cada um. Resta nós confiar no Senhor. O último verso diz: espera no Senhor, tem bom ânimo e ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Então o segredo é crer, acreditar e esperar e confiar. Esse esperar não quer dizer ficar deitado esperando a bênção, mas esperar no fato de confiar, seguir em frente com força, com coragem, lembrando que Deus está conosco. Ele é a nossa luz, a nossa salvação e a força da nossa vida. Que Deus nos abençoe. Um beijo no coração.